Audiobook Seus pontos fracos. Técnicas simples para cuidar dos desajustes do seu comportamento psicológico. Escrito pelo Dr. Wayne Dyer, autor do best-seller Não se deixe manipular pelos outros. Introdução. Uma declaração pessoal. O orador, diante de um grupo de alcoólatras, estava decidido a demonstrar, de uma vez por todas, que o álcool era o maior dos males. Sobre a plataforma havia o que parecia ser um par de recipientes idênticos, cheios de fluido transparente. O orador indicou que um dos recipientes continha água pura e o outro álcool não diluído. Em seguida, colocou um pequeno verme num dos frascos e a audiência observou enquanto o animalzinho, após nadar de um lado para o outro, aproximou-se da parede do recipiente e arrastou-se tranquilamente até a borda. O orador pegou então o mesmo verme e o colocou no recipiente cheio de álcool. O animal se desintegrou à vista de todos os presentes. Eis aí, disse o orador, qual é a moral da história? Lá no fundo da sala, uma voz falou com bastante clareza: deduzo que se bebermos álcool, nunca teremos vermes. Este livro tem muitos vermes, quer dizer, você lerá e compreenderá exatamente o que quiser compreender, em função de seus valores, convicções, preconceitos e história pessoal. O comportamento de autodestruição e as maneiras de superá-lo constituem assuntos difíceis de abordar. Você pode dizer que está interessado em examinar a si próprio profundamente, com o objetivo de se transformar, mas muitas vezes seu comportamento o contradiz. É difícil mudar. Se você for como a maioria das pessoas, cada fibra sua reagirá contra a dura tarefa de eliminar os pensamentos que servem de base a seus sentimentos e comportamentos autoenganadores. Contudo, apesar dos vermes, acho que você vai gostar deste livro. Eu o adoro e adorei escrevê-lo. Embora eu não acredite que saúde mental seja assunto a ser abordado superficialmente, também não concordo com a ideia de que deva constituir uma tarefa sombria, envolvida em jargão arcaico. Procurei evitar explicações complicadas, sobretudo porque não sou de opinião de que ser feliz constitua assunto complexo. A saúde é um estado natural e as maneiras de atingi-la estão ao alcance de cada um de nós. Acredito que uma sensata combinação de esforço, raciocínio claro, humor e autoconfiança é o necessário para uma vida produtiva. Não creio em fórmulas extravagantes nem em excursões históricas pelo passado para descobrir que você foi severamente treinado quanto aos hábitos de higiene e que outra pessoa é responsável pela sua infelicidade. Este livro sugere um método agradável de conseguir felicidade, uma abordagem que tem por base a responsabilidade e o compromisso para consigo mesmo, além da vontade de viver e do desejo de ser tudo aquilo que você quiser ser no momento presente. Trata-se de uma abordagem simples, fundada no bom senso. Se você é um ser humano saudável, talvez chegue a pensar: eu poderia ter escrito este livro. É verdade. Para compreender os princípios de um viver produtivo, ninguém precisa de formação profissional em aconselhamento, nem de diploma das profissões assistenciais. Isso não se aprende na sala de aula, nem nos livros. Aprende-se através do compromisso com a própria felicidade e fazendo algo a respeito. Exercito-me nisso todos os dias, ao mesmo tempo que ajudo outras pessoas a fazerem opções semelhantes. Cada capítulo deste livro foi escrito nos moldes de uma sessão de aconselhamento. O objetivo é proporcionar a máxima oportunidade possível de autoajuda. Investiga-se um determinado ponto fraco ou um tipo de comportamento autodestrutivo e faz-se o exame dos antecedentes históricos desse comportamento em nossa cultura e, portanto, em você. A ênfase está em ajudar você a compreender por que se acha prisioneiro dessa zona autodestrutiva. Em seguida, especificam-se os comportamentos que se enquadram nesse ponto fraco. Os tipos de comportamento aos quais nos referimos são atos rotineiros,
que podem parecer perfeitamente aceitáveis, mas, na realidade, são prejudiciais à sua felicidade. Não há exemplos tirados de casos clínicos com graves perturbações emocionais, mas sim das mensagens neuróticas cotidianas enviadas por todos nós. Após considerar os comportamentos correspondentes àquele ponto fraco, dedicamo-nos ao exame das razões que o levam a conservar atitudes que não contribuem para a sua felicidade. Para isso, é preciso estudar a fundo o sistema de apoio psicológico que você elaborou para conservar, em vez de abandonar, o comportamento de autodestruição. É nessa sessão que tentamos responder às perguntas: o que eu ganho com esse comportamento? E por que persiste se me prejudica? À medida que você examinar cada ponto fraco, irá, sem dúvida, percebendo que o tema de cada uma das sessões contém mensagens semelhantes. Você descobrirá que as razões da manutenção do comportamento neurótico são bastante parecidas em todos os pontos fracos. Em essência, o fato é que, se apegar a uma resposta aprendida, embora autodestrutiva, é muito mais seguro e, o que é mais importante, mantendo intactos os pontos fracos, evita-se a necessidade de mudar e assumir responsabilidades. Essas compensações, em termos de segurança, se mostrarão evidentes ao longo do livro. Você começará a perceber que o seu sistema psicológico de manutenção funciona com o propósito de mantê-lo livre de culpa e de conservar, afastada, a oportunidade de mudar. O fato de você manter muitos comportamentos autodestruidores, pela mesma razão, serve apenas para tornar mais possível ainda o crescimento global. Elimine as razões e você erradicará seus pontos fracos. Todos os capítulos terminam com a apresentação das mesmas estratégias objetivas para a eliminação do comportamento autoanulador. Essa é exatamente a estrutura da sessão de aconselhamento, ou seja, exame da dificuldade e dos pontos onde se manifesta, consideração do comportamento autodestruidor, insight a respeito do porquê desse comportamento e estratégias concretas para a eliminação da área perturbadora. É possível que, a certa altura, a abordagem lhe pareça repetitiva. Isso é bom sinal. Significa raciocínio produtivo. Sou terapeuta há muitos anos e sei que o raciocínio produtivo, aquele capaz de alterar o comportamento de autodestruição, não ocorre simplesmente porque é algo dito. O insight deve ser repetido inúmeras vezes. Somente quando for plenamente aceito e compreendido é que se começa a alterar o comportamento. É por essa razão que se insiste tanto sobre certos temas nas páginas deste livro, tal como os levantamos vez após outra nas sessões de aconselhamento. Há dois temas centrais que percorrem as páginas deste livro. O primeiro refere-se à nossa capacidade de fazer escolhas sobre nossas emoções. Comece a examinar sua vida à luz das escolhas que você fez ou deixou de fazer. Isso lançará sobre você toda a responsabilidade por aquilo que você é e a maneira como se sente. Tornar-se mais feliz e mais produtivo significa tornar-se mais consciente das escolhas que estão à sua disposição. Você constitui o total da soma de todas as suas escolhas. Você. Eu vou repetir esta frase porque ela é bem forte. Você constitui o total da soma de todas as suas escolhas. E eu sou suficientemente avançado para crer que, com a necessária dose de motivação e esforço, você pode ser o que quiser. O segundo tema enfatizado nestas páginas é o de assumir o comando de sua vida. Esta frase será repetida muitas vezes, constitui parte essencial do processo de eliminação dos pontos fracos e de determinação da própria felicidade. Existe um único momento no qual você pode vivenciar algo, e esse momento é o agora. Entretanto, desperdiça-se muito tempo ruminando experiências passadas ou futuras.
Transformar o seu agora em realização total é o ponto-chave de um viver produtivo e praticamente todos os comportamentos de autodestruição, pontos fracos, representam esforços no sentido de viver no momento outro que não o presente. Os tópicos escolha e viver o momento presente serão enfatizados quase que a cada página deste livro, mediante leitura cuidadosa. Logo, você começará a fazer a si mesmo perguntas que jamais lhe haviam ocorrido antes. Por que escolhi sentir-me perturbado exatamente agora? Como posso utilizar mais plenamente meus momentos presentes? São as dúvidas experimentadas por quem está se afastando dos pontos fracos, a caminho da autoconfiança e da felicidade. O livro termina com um breve retrato de uma pessoa que eliminou todos os pontos fracos e está vivendo no mundo emocional internamente e não externamente controlado. As 25 perguntas seguintes destinam-se a medir sua capacidade de escolher felicidade e realização. Responda-as da maneira mais objetiva que puder, avaliando a si próprio e o modo como vive seus momentos presentes. As respostas afirmativas indicam domínio de si mesmo e opções enérgicas. Perguntas. Você acha que sua mente lhe pertence? Capítulo 1. Pergunta 2. Você consegue controlar seus próprios sentimentos? Capítulo 1. Suas motivações são mais internas do que externas? Capítulo 7. Você está liberto da necessidade de aprovação? Capítulo 3. É você quem estabelece suas próprias normas de conduta? Capítulo 7. Você está livre do desejo de justiça e imparcialidade? Capítulo 8. Você é capaz de aceitar a si mesmo e não se queixar? Capítulo 2. Você está livre da necessidade de adorar imagens idealizadas? Capítulo 8. Você é mais um realizador do que um crítico? Capítulo 9. Você aprecia o misterioso e o desconhecido? Capítulo 6. Você é capaz de não se descrever em termos absolutos? Capítulo 4. Você consegue gostar de si próprio em todas as circunstâncias? Capítulo 2. Você é capaz de criar suas próprias raízes? Capítulo 10. Você eliminou toda e qualquer relação de dependência? Capítulo 10. Você eliminou toda a culpa e deixou de encontrar falhas em sua vida? Capítulo 7. Você está totalmente livre do sentimento de culpa? Capítulo 5. Você é capaz de não se preocupar com o futuro? Capítulo 5. Você é capaz de dar e receber amor? Capítulo 2. Você é capaz de evitar a ira paralisante em sua vida? Capítulo 11. Você abandonou o adiamento como estilo de vida? Capítulo 9. Você aprendeu a errar produtivamente? Capítulo 6. Você é capaz de apreciar as coisas espontaneamente, sem planejar? Capítulo 6. Você é capaz de apreciar e fazer humor? Capítulo 11. Os outros o tratam como você quer ser tratado? Capítulo 10. Você é motivado por seu próprio potencial de crescimento e não pela necessidade de sanar suas deficiências? Capítulo 1. A cada momento de sua vida, você dispõe da opção de responder sim a todas essas perguntas, se estiver disposto a eliminar grande parte do condicional que aprendeu no correr de sua vida. A verdadeira opção consiste em decidir ser livre, em termos pessoais, ou permanecer acorrentado às expectativas alheias. Uma amiga minha, Doris Washay, após assistir a uma de minhas conferências, escreveu um poema ao qual deu o título de Novos Rumos. Quero viajar até onde puder alcançar. Quero atingir a alegria que reside em minha alma e transformar os limites que me cercam e sentir crescer em minha mente e meu espírito. Quero viver, existir, ser e ouvir as verdades que existem dentro de mim. Acredito que este livro poderá ajudar você a eliminar todos os vermes ou antolhos que o estejam privando de maravilhosas experiências novas e a descobrir e escolher seus novos rumos.